Nós estamos aqui na sala de reuniões onde se reúne o Conselho Pedagógico e iremos entrevistar o professor Luiz Gustavo para a revista Marista 50 anos. Bem, há quanto tempo você trabalha no Marista e em que áreas atuou? Eu estou no Marista há 11 anos. Eu comecei no Colégio Marista de Varginha, no sul de Minas, como professor de Geografia, que é a minha formação original. Fiquei lá durante 8 anos, depois fui transferido para Palmas, no Tocantins, como vice-diretor educacional e no final de 2011 recebi o convite de assumir a direção aqui do Colégio Marista Champagnat, Taguatinga. Então são 11 anos de história marista. O Jovem Marista possui algum diferencial? Sim, o Jovem Marista possui muitos diferenciais, Porque quando a gente pensa na formação marista, a gente está pensando em princípios, a gente tem valores, a gente procura trabalhar o tempo todo em sala de aula. E o que a gente costuma ver no nosso dia a dia, aqui na escola, e também referente àqueles que saem já formados, já dentro da universidade, a gente percebe que esses valores realmente são consolidados. São ambientes tranquilos, são ambientes de convívio muito bom dentro do colégio. Tudo isso é materialização desses valores. O Jovem Marista se empenha para deixar a sociedade melhor? Sim. A gente trabalha muito a questão do protagonismo. A gente acredita muito no protagonismo juvenil. O que é o protagonismo? Vocês jovens atuando em prol da sociedade. Então a gente tem muitos exemplos de ações jovens, maristas, que nos dão esse retorno de que a coisa realmente acontece. Eu estou me lembrando aqui agora, a campanha nossa publicitária do ano passado, ela foi feita com alunos maristas. E alunos maristas contando as suas ações junto à sociedade. Então tinha uma menininha, por exemplo, que criou um blog sobre o meio ambiente, sobre conscientização ambiental. Uma outra estudante que desenvolveu um projeto de visita a asilos. Então a gente vê realmente, na prática, esse protagonismo juvenil acontecendo com os nossos estudantes. Existe algum ex-estudante marista que você tenha conhecimento que fez algum diferencial ou se destacou em sua área de atuação? São vários. Eu posso citar aqui o senador Cristóvão Buarque, que é um militante, um grande batalhador na área da educação. Já fez diversas leis aí voltadas para a melhoria da educação no Brasil. Nós temos destaque na área esportiva, a Sheldon, jogador de vôlei. Nós temos destaque na arte cênica, Mariana Ximenes, ex-aluna marista, Priscila Fantin, Dira Paz. Então são muitos ex-alunos que hoje estão aí no cenário nacional se destacando. O jovem de hoje se empenha em movimentos estudantis? Os jovens hoje, eu percebo que eles estão retomando esse encanto pelos movimentos estudantis. Isso foi muito forte em décadas passadas, principalmente pelo contexto político do país. Então era um contexto que cativava muito o jovem a lutar por um Brasil democrático, por um Brasil com liberdade de expressão. E com a conquista dessa liberdade, nós passamos por um período onde essas lutas sociais, elas não ficaram mais em evidência. E de uma certa maneira isso refletiu na juventude. Só que nos últimos anos, aos poucos, a gente vai vendo uma retomada dessa luta por espaço dos jovens. E em novos contextos, em contextos contemporâneos. Então são novas demandas que surgem de grupos, de novos arranjos familiares, de novas opções de vida, e isso vem despertando novamente esse movimento juvenil, esse engajamento de militância juvenil. Você já participou de movimentos estudantis? Algum deles teve grande repercussão? Já participei de movimentos estudantis. O movimento que eu participei foi ligado à Igreja Católica. Eu era da Pastoral da Juventude e, num determinado momento, nós formamos um grupo da Pastoral da Juventude Estudantil, que era chamada PJE.
muito parecido com a PJN que nós temos aqui dentro do colégio, né? Então foi um trabalho que nós desenvolvemos dentro da escola pública. Eu sou aluno de escola pública, né? Fui aluno de escola pública, e nós desenvolvemos esse projeto, um grupo com a Pastoral da Juventude Estudantil, e foi um grupo que lutou muito pela melhoria da condição da escola, a melhoria da condição pedagógica, da condição material da escola, né? de estrutura física, né? Eu não diria que nós conseguimos grandes coisas, mas aquilo que nós conseguimos foi importante para o colégio. Em relação ao suporte para entrar na universidade, qual a diferença do marista para outras escolas? A diferença do marista é que o marista, além de oferecer a formação técnica que todo mundo precisa, ele oferece também a formação humana. Hoje nós temos estudantes maristas que se destacam dentro da universidade devido à sua condição de socialização, a sua condição de protagonismo em pesquisa, né? Estou me lembrando de um outro exemplo aqui agora. Nós estamos com um jovem marista, ex-aluno, que teve um projeto aprovado para um congresso internacional. Está indo para Milão, na Itália, defender uma tese, né? Que é voltado para a área da saúde de idosos, né? Então, essa formação marista garante, sim, não só a entrada na faculdade, que são as questões básicas do dia a dia, português, matemática, geografia, né, aquela questão técnica, mas principalmente depois também a permanência lá dentro numa situação proativa. A eleição do Papa Francisco trará benefícios aos jovens? Esse assunto ele é bastante prematuro, né? O Papa acabou de ser eleito, né? E a gente vê alguns sinais que ele vem emitindo. E nós não sabemos ainda se são sinais permanentes ou não. Mas os sinais são muito bons, né? São sinais que mostram um governante de igreja que tenta colocar a igreja mais próxima das pessoas, com exemplos de simplicidade, né? Com exemplos de abertura. Então acredito sim, né? Se os sinais permanecerem como estão hoje, que ele consiga sim trazer não só os jovens, mas as diversas faixas etárias para mais próximo da igreja. A igreja está precisando desse movimento, né? De aproximação, de estar junto, né? E os jovens têm uma condição muito bonita, que é a disponibilidade. Então, se eles percebem uma porta aberta, eles entram realmente, né? Eles se entregam realmente para que as coisas possam acontecer, né? Então, acredito sim nessa possibilidade. O jovem marista se relaciona de que forma com a religião? De diversas maneiras. Quando a gente fala de jovens maristas, embora a gente esteja falando aí de um colégio profissional católico, uma instituição que pertence aos irmãos maristas, nós acolhemos aqui dentro diversas crenças e com um convívio muito bonito, com um convívio muito harmônico, né? Vocês que estão dentro de sala de aula, vocês sabem disso, né? Então, a manifestação acontece de diversas maneiras. Nós temos grupos aqui diretamente envolvidos com catequese de igrejas, nós temos grupos realmente frequentadores da missa aos domingos, nós temos grupos envolvidos em ações sociais, nós temos grupos de outras crenças religiosas envolvidos com os corais das igrejas, né? Então essa manifestação religiosa é ampla aqui dentro de muitas maneiras. É claro que aqueles jovens que professam a religião católica encontram também outras possibilidades que o próprio colégio oferece. As nossas celebrações eucarísticas, os nossos grupos de jovens, né? Alguns projetos que são específicos nessa área de evangelização. Mas ela acontece sempre com muito respeito, né? E por isso essa pluralidade aí de envolvimentos. A filosofia de São Marcelino de Champagnat está sendo cumprida? Essa é uma resposta difícil, né? Nós lutamos todo dia para que ela seja cumprida. E a gente vê atos, a gente vê gestos que mostram que realmente ela vem acontecendo, né? A nossa pedagogia marista ela é baseada em alguns princípios: presença, simplicidade,
espírito de família, amor ao trabalho e o jeito de Maria. São 5 princípios. Então a gente vê a presença, né, aqui dentro do colégio, a presença das pessoas junto aos nossos estudantes. Os nossos estudantes são acolhidos dentro do nosso colégio, né? Então, quando você chega no colégio, sempre tem alguém na porta para te dar um bom dia. Seja o porteiro, seja o diretor, seja a coordenadora disciplinar, né? Então, a gente vai conversar, porque às vezes são 5 bons dias até chegar na sala de aula, né? Por onde você passa, você tem essa acolhida. Isso é presença, né? Isso é presença marista. A simplicidade é o nosso jeito de fazer as coisas, né? Nós fazemos tudo aquilo que é necessário, mas não precisamos ficar fazendo alardes disso, porque o objetivo não é mostrar algo, mas sim fazer aquilo para aquelas pessoas direcionadas, no caso, dos nossos estudantes. E a gente faz, né? O espírito de família que nós preservamos muito, as famílias são muito bem-vindas dentro do nosso colégio. Nós nos tratamos aqui como família, famílias responsáveis, né? Nós chamamos atenção na hora que tem que chamar atenção, mas nós também elogiamos na hora que tem que ser elogiado, né? O amor ao trabalho, que é evidente aqui dentro, né? Nós sempre temos propostas novas, e normalmente as propostas novas geram mais trabalho, da direção ao professor, da direção àquele que faz a limpeza do colégio. Só que nós não abrimos mão do trabalho se a proposta for para o bem dos nossos estudantes aqui dentro. E isso é um exemplo que o próprio Padre Champagnat deixou para nós. Foi um homem que trabalhou muito, né? Que tinha aversão à preguiça, que trabalhava muito, né? Bem, esse ano a Maria está completando 50 anos. Quais as suas expectativas, né? Quais são elas para os próximos 50 anos, tanto na questão da instituição marista quanto para a juventude? A expectativa é muito boa. Primeiro, que não se chega aos 50 anos por um acaso. Tem toda uma história muito bonita escrita e muito bem escrita. Porque se não tivesse sido tudo muito bem feito até agora, não teria chegado aos 50 anos, né? Então tem toda uma história muito bonita. E também tem toda uma perspectiva muito bonita daqui para frente, né? Essa casa é uma casa de evangelização. E a gente vem avançando muito nesse sentido. O ano passado, por exemplo, nós fizemos a nossa primeira missão marista de solidariedade, onde nós nos inserimos durante 3 dias na comunidade de Águas Lindas, né, uma cidade aqui próxima, ao entorno de Brasília, num bairro muito pobre, né, num bairro com uma carência muito grande, né, e durante 3 dias nós podemos conversar sobre Jesus com aquelas famílias e ser presença na vida delas, levar algo que pudesse acrescentar, oficinas, cultura, né? Então foi um movimento muito bonito, né? Então foi a primeira missão, né, que nós realizamos. E isso nos gera as perspectivas de novos movimentos nesse sentido. Esse ano nós teremos aqui o nosso primeiro fórum marista voltado para o direito das crianças e dos adolescentes, onde vocês serão os grandes protagonistas, porque vocês vão discutir a temática de direitos da criança e dos adolescentes. E a partir dessa discussão, eu tenho certeza absoluta que vocês, na hora que estiverem lá fora, vão enxergar isso de forma diferente. Vão levar um pouquinho desse compromisso, que hoje é um compromisso assumido pela instituição marista, de promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Esses são alguns exemplos, né, nessa missão nossa de evangelização. Com relação à parte técnica, à parte pedagógica, nós também temos grandes expectativas, né? Nós tivemos já do ano passado para cá um crescimento muito grande nas nossas aprovações de vestibulares, né? Foi um crescimento de 30% de um ano para outro. Isso é algo muito bom, é algo que nos alegra muito, né? E em todos os setores a gente vê cada dia evoluções pedagógicas, né? A nossa posição no Enem vem crescendo a cada ano, né? Então tudo isso nos traz grandes perspectivas, porque nós precisamos sim de técnicos bem formados, pessoas que passam no vestibular, que passam no Enem, né? Que estejam preparados para isso, mas que sejam fundamentalmente grandes seres humanos. Porque nós queremos colocar na sociedade, contribuir com a sociedade, com médicos que não vão atender pelo dinheiro que vai receber, mas pelo bem que vai fazer para a pessoa. Nós queremos colocar na sociedade políticos que não vão estar lá pelos benefícios do cargo, mas pela verdadeira função política, que é contribuir com uma sociedade melhor.
né? Então, nós trabalhamos nessas duas frentes. E as duas frentes vêm crescendo. Por isso as expectativas são muito promissoras, né? Nós estamos com um olhar muito bonito para esse nosso futuro. Tão bonito quanto foi o passado construído ao longo de 50 anos aqui em Tabatinga. Com certeza. Bem, o professor Luiz Gustavo foi